Você sabia que a sua falta de conhecimento de Deus, na verdade, é a maior arma que você está dando na mão de Satanás? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Enzo e vamos lá para mais um vídeo. A palavra de hoje está lá em Oséias, capítulo 4, o versículo 6. E ele fala exatamente assim: Meu povo perece, pois não me conhece. Olha, eu sei que o texto não tem só esse trecho que eu acabei de ler, na verdade ele é bem maior. Mas eu quero me concentrar nessa parte, porque é a parte que eu vou usar hoje, é a parte que me interessa para falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Mas bom, por que isso? Bom, isso é porque o conhecimento de Deus é a coisa mais importante do ser humano, cara. Por quê? Por que que o conhecimento de Deus é a coisa mais importante para a vida do homem? Bom, é através do conhecimento de Deus que nós conhecemos realmente quem nós somos. O problema é que o capetão sabe disso. Aliás, ele também sabe que se você não conhecer a Deus ou você tiver uma visão distorcida de Deus, é bem capaz de você se afastar de Jesus, ou então as portas para o diabo usar armadilhas contra você ou te pegar ou acabar com sua vida é muito maior. Bom, por isso eu vou trazer hoje 5 mentiras sobre Deus. Primeira mentira: Deus se irrita fácil. Um problema é que nós vemos Deus como se ele tivesse um coração igual ao nosso. Um coração duro, um coração rancoroso, um coração que muitas vezes não aceita o perdão de outra pessoa, ou então que ele está esperando a melhor hora para nos castigar, ou então para, como posso dizer, estragar os nossos planos. Além disso ser algo muito ruim para nós, é uma mentira que Satanás tenta colocar na nossa mente, porque isso faz com que nós nos afastemos de Deus, não fiquemos perto dele. E isso de verdade é exatamente o que Satanás quer. Satanás não quer que você fique perto de Deus. Meu, antes de eu ir para a segunda mentira, eu tava lendo um livro esses dias. Peraí, deixa eu pegar o livro aqui. Esse livro aqui eu tava lendo esses dias, que chama Manso e Humilde. Não sei se dá pra ver na câmera, acho que dá dando pra ver. E bom, tem um trecho muito legal desse livro que o autor, né, fala assim: se você me pegasse desprevenido, o que viria imediatamente de dentro de mim, antes de eu poder me recuperar a compostura, provavelmente seria um azedume. Se você pegar Deus desprevenido, o que pula mais espontaneamente dele é a bênção, o impulso de fazer o bem, o desejo de nos engolir com sua alegria. Deus, ele não se irrita fácil, e por mais que não pareça, às vezes ele nos entende. Ele é um Deus compassivo e que entende as coisas que nós passamos. Segunda mentira: Deus não liga para mim ou para os meus problemas. Quando tudo está difícil, uma das coisas mais fáceis de se pensar é que Deus está nem aí para nós, ou então quando ele fica quieto, uma das coisas mais fáceis de se pensar é, sei lá, Deus não está me vendo. Um problema nisso é que nós esquecemos que Deus é pai, e que na verdade um pai, quando vê o filho chorando, ele simplesmente não liga, ou quando ele vê o filho passando necessidade, ele simplesmente tá nem aí. Ou então ele vê o filho chorando, pedindo socorro, e ele fica no celular. Meu, se nem mesmo os pais de hoje em dia fazem isso, pelo menos não todos. Imagina o pai que mais ama no universo. Meu, a melhor notícia é que você é filho dele. Ou seja, quando vier essa mentira na sua cabeça, que com certeza é Satanás que está colocando, simplesmente não acredite ou repreenda, porque com certeza, não tenho dúvida, isso é mentira de Satanás. Isso é só mais uma das artimanhas que Satanás usa para nos afastar de Deus. Ele faz com que nós não acreditemos no amor de Deus, e com isso, nessas horas difíceis, nós resolvemos ir buscar ajuda em outras coisas ou pessoas. Terceira mentira: Deus aceita pecadinhos. Uma coisa que nós pensamos facilmente é que Deus aceita pecadinhos ou pecados pequenos, pecados menores. Isso é porque nós julgamos como pecados maiores ou pecados menores. Mas para Deus não tem essa diferença de pecadinho ou pecadão. Para Deus, na verdade, é só pecado. De verdade, para Deus, se você xinga uma pessoa, você não é diferente de um assassino. Ou então aquele pecadinho de estimação que, bom, não é nada demais. Deus considera pecado como pecado. Ou seja, esse seu pecadinho de estimação não é menor que um assassinato, um adultério ou então algo menor. Para Deus, que é santo, o mal é mal.
E tudo que pode acabar danificando ou prejudicando o seu próximo porque é mal, para Deus é pecado. Para Deus não importa se você está apontando uma faca ou se você está direcionando palavras más para uma pessoa. É pecado. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado para Deus, na verdade, é repugnante, cara. Quarta mentira. Deus é um estraga-prazer. Fala a verdade, você com certeza já pensou que Deus ia ou foi um estraga-prazer em alguma situação da sua vida. Mas por que isso? Como eu falei nos vídeos anteriores, nós somos seres que sempre queremos ter o controle de tudo ao nosso redor. Bom, esse vídeo é esse aqui, que está aparecendo no canto da tela. Isso de nós queremos ter o controle de tudo ao nosso redor é algo normal do ser humano, é quase como um mecanismo de defesa. Mas Deus, como o bom pai que ele é, ele sempre tenta nos conduzir e sempre consegue nos conduzir ao melhor caminho de todos, que é o caminho da vontade dele. Por mais que isso seja estranho muitas das vezes aos nossos olhos. Quando nós queremos ir para um lado, para um caminho da nossa vida que nós acreditamos ser legal, nós simplesmente queremos fazer a nossa vontade e não ligamos para nada. O que acontece às vezes é que Deus, ele fala não. Ou pelo menos ele dá indícios que não quer isso na sua vida. Bom, é aí que Satanás começa a trabalhar na nossa mente. O que ele começa a colocar nos nossos pensamentos é que Deus só quer nos ferrar, que Deus é um estraga-prazer, que ele não quer nos ver bem. Isso é com certeza uma mentira. Porque isso está indo contra o amor de Deus, está indo totalmente contra o que a Bíblia prega. E assim, sem você realmente perceber, cara, você vai começar a se afastar de Deus. Porque isso é um mecanismo normal do nosso corpo. Se nós realmente vemos aquilo como um objetivo, como algo que nós queremos, você começa a se afastar daquilo que te impede. E muitas das vezes, caramba, todas as vezes, Deus vai estar fazendo isso para o seu bem. E assim, como eu disse, você vai começar a se afastar de Deus. Só porque você quer seguir os seus planos. De verdade, cara, cuidado com essa mentira de Satanás. Ela pode ser uma das mais fatais. Quinta mentira. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso é uma coisa que infelizmente tem muita gente que ainda pensa assim. O ruim é que, além desse pensamento não ter muito fundamento, a Bíblia já contradiz isso diversas vezes. As pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são deuses totalmente diferentes. Mas não é bem assim que a banda toca, não. Na verdade, a Bíblia contradiz isso e fala totalmente ao contrário. Isso tudo por causa dos castigos e das pragas que Deus enviava para aqueles povos naqueles tempos. O problema é que tem coisas que têm que ser pensadas antes. O tempo que ocorreu o Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo Testamento e dos dias atuais. O povo naquela época era mais, como posso dizer, bruto. E é claro, teimoso. Bom, era naquela época do dente por dente, olho por olho. Ou seja, era um povo totalmente mais bruto e teimoso, e por isso Deus tinha que tratá-los de forma diferente. Por exemplo, uma forma de saber naquela época se Deus estava feliz com o povo ou não, era se as colheitas estavam indo bem, as chuvas para as colheitas estavam vindo bem, se estava dando bastante fartura, o reino em si, os povos estavam bem. E na verdade era assim que o povo interpretava que, Deus está feliz com a gente. Porque enquanto Deus estava abençoando, a colheita estava indo bem e as chuvas de verão estavam caindo certo, estava tudo bem, porque, Deus está feliz com a gente. O problema é quando isso não acontecia e as coisas começavam a dar ruim. Além de que Deus, toda vez que ele ia, antes de punir o povo, ele mandava um profeta, alguma pessoa, para avisar o povo, falando: arrependam-se, para que eu não tenha que punir vocês. Se você olhar todas as vezes, toda vez ele falava para o povo: gente, arrependam-se, pois senão virá um tempo que vai acontecer isso e não sei mais o que. Pois Deus cumpre a sua palavra até hoje, cara, naquele tempo e até hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e o amanhã. Deus é o mesmo para sempre, cara. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que pelo menos uma dessas 5 mentiras tenha ficado claro para você o que elas realmente são, que é mentira. Cuidado com essas mentiras que Satanás coloca na sua mente. Normalmente Satanás ataca os cristãos mais na mente, porque é onde ele consegue ludibriar a nossa cabeça. De verdade, dependendo da mentira que ele colocar na sua cabeça, isso pode ser fatal. Se inscreve aí se você não for inscrito, deixa aquele like, por favor.
E se você puder compartilhar, eu te agradeço também. Fica com Deus, pessoal. Falou!